Beleza, para alguns é um presente, para outros uma obsessão. Onde termina o sonho do rosto perfeito e onde começa o pesadelo que muda uma vida para sempre? Nas manchetes brilhantes, muitas vezes vemos as grandes estrelas, cujos nomes todos conhecem. Mas nos bastidores, existem histórias de pessoas que poucos conhecem na Europa, mas cujo destino parece ainda mais chocante. Elas arriscaram tudo, se entregaram ao bisturi, perderam sua naturalidade e, às vezes, até sua própria identidade. Hoje vamos olhar para 7 personalidades que mostram quão tênue é realmente a linha entre beleza e autodestruição. Nomes que talvez nem todos conheçam, mas cujas histórias tocam profundamente e permanecem na memória por muito tempo. Alguns buscavam amor, outros fama, outros ainda lutavam contra demônios internos, e no final, seus rostos se tornaram o espelho de uma tragédia inteira. 1. Hang Mi-okyu. Hang Mi-okyu já foi uma cantora e modelo promissora da Coreia do Sul, cheia de alegria de viver e com um brilho natural. Mas, nos bastidores, uma obsessão silenciosa crescia dentro dela, o desejo de mudar seu rosto para torná-lo mais bonito, mais liso, mais perfeito. Aos 28 anos ela começou a se submeter a cirurgias repetidamente. No início, eram pequenos procedimentos, mas logo se tornou um redemoinho sem fim. Ela viajou para o Japão, onde fez várias cirurgias, até que os médicos se recusaram a continuar tratando-a. De volta à Coreia, seu rosto já estava tão alterado que nem mesmo seus pais a reconheciam. Desesperada, ela procurou médicos, mas um deles lhe deu algo que selou seu destino: silicone líquido para autoaplicação. E quando esse silicone acabou, Hang, em sua cegueira, recorreu a algo impensável: óleo de cozinha comum, que ela injetou diretamente em sua pele. As consequências foram catastróficas. Seu rosto inchou grotescamente e a pele e os tecidos cicatrizaram. Inflamações se espalharam. Toda a Coreia ficou chocada quando sua história se tornou pública. Pessoas arrecadaram doações para ajudá-la a financiar cirurgias que pudessem reverter pelo menos parte dos danos. Mais de 10 procedimentos reconstrutivos amenizaram as piores consequências, mas ela nunca recuperou seu antigo rosto. Hoje, com mais de 60 anos, ela trabalha em um brechó e vive com apoio do governo. O destino de Hang Mi-okyu é mais do que apenas uma biografia trágica. É um grito alto das profundezas de um vício por beleza que perdeu todo o limite. E é um aviso: se os médicos dizem não e você continua, quem ainda vai te salvar de si mesmo? 2. Jocelyn Wildenstein. Nova York nos anos 1980. Glamour, luxo e o mundo dos bilionários. No meio desse universo vivia Jocelyn Wildenstein, uma mulher que mais tarde ficou conhecida por um apelido bizarro: a Mulher Gato. Sua história não começou por vaidade, mas por amor. Seu marido, Alec Wildenstein, um bilionário excêntrico, amava gatos acima de tudo. Para agradá-lo, Jocelyn decidiu se transformar, pouco a pouco, em uma criatura que correspondia às suas preferências. Seguiram-se correções de pálpebras, operações de lifting, implantes nas bochechas e no queixo, inúmeros procedimentos que aproximaram cada vez mais seu rosto de uma expressão felina. Por décadas ela negou ter sido operada, mas o espelho e a imprensa contavam outra história. O que antes era um gesto de carinho transformou-se em uma espiral de dependência do bisturi. O conto de fadas terminou em desastre. O casamento desmoronou, Alec a deixou e Jocelyn ficou sozinha, com um rosto irreconhecível e uma indenização gigantesca do processo de divórcio. Seu nome se tornou sinônimo dos abismos da cirurgia plástica, um exemplo de como o amor, quando se transforma em obsessão, pode destruir uma vida. Jocelyn Wildenstein é um espelho de quão longe uma pessoa pode ir para ser amada, mas no final, ela permaneceu sozinha, com uma máscara que não podia mais ser tirada, e uma pergunta que permanece até hoje: quanto de si mesmo pode ser sacrificado por amor antes que nada mais reste? 3. Simon Cowell. Ele era o jurado mais temido do show business internacional, conhecido por suas palavras afiadas e seu olhar intransigente. Simon Cowell, magnata da música e estrela de X Factor e Britain's Got Talent. Milhões de telespectadores o amavam ou o odiavam, mas ninguém permanecia indiferente. No entanto, nos bastidores, Simon também tinha uma fraqueza: o desejo de juventude eterna.
Por anos ele se submeteu a tratamentos e procedimentos, botox, preenchimentos, liftings. Mas em algum momento o limite foi ultrapassado. Em 2023, ele se olhou no espelho e mal se reconheceu. Seu rosto parecia congelado, esticado demais, quase uma caricatura. O choque foi ainda maior quando seu filho pequeno, Eric, lhe disse que não reconhecia o próprio pai. Essas palavras atingiram Simon mais duramente do que qualquer crítica da imprensa. Ele falou publicamente sobre isso, admitiu seus erros e deu um basta radical. Os preenchimentos foram removidos, tratamentos invasivos foram interrompidos. Em vez disso, ele apostou em alimentação saudável, água, sono e cuidados simples com a pele. O homem que quase se tornou um exemplo de alerta para a obsessão de beleza de Hollywood, tornou-se um admoestador que enfatiza o valor da dignidade na velhice. Simon Cowell mostra que nunca é tarde para voltar atrás. Seu rosto estava perto de ridicularizá-lo, mas ele encontrou a força para trilhar o caminho de volta. Hoje ele representa não apenas o sucesso no mundo da música, mas também uma mensagem importante. A verdadeira força reside em aceitar a si mesmo. 4. Victoria Wilde. Victoria Wilde nasceu na Letônia e cresceu em um ambiente onde a beleza natural era valorizada. No entanto, um ideal completamente diferente amadurecia dentro dela. Ela não queria parecer uma modelo ou uma atriz. Seu sonho era parecer uma boneca sexual inflável. Para muitos isso soa como uma fantasia grotesca, mas para Victoria era um objetivo de vida. 3 aumentos de mama a levaram a um tamanho de taça enorme, além de implantes labiais permanentes, tratamentos de botox, bochechas preenchidas, um nariz modelado e estreito e uma cintura quase antinaturalmente fina. Essa transformação foi parcialmente financiada por seu sugar daddy e apoiada por uma agência de modelos que queria atrair atenção com seu visual extremo. Victoria falou abertamente que não queria encarnar naturalidade, mas artificialidade. Nas redes sociais ela se apresentava orgulhosamente como uma boneca em tamanho real. Milhares de seguidores a celebravam, outros a ridicularizavam e condenavam, mas ela mesma não buscava nem confirmação, nem reconhecimento, apenas atenção. Por trás da superfície brilhante, porém, há uma verdade vulnerável. Em sua infância, Victoria sofria de fortes complexos de inferioridade. Sua transformação extrema foi sua maneira de sentir poder e gerar desejo. Mas o preço disso foi uma aparência que parecia mais de plástico do que de ser humano. Sua história levanta a questão: até que ponto se pode mudar a si mesmo apenas para ser visto? 5. Anastasia Pokreschuk. Em Kiev, capital da Ucrânia, começou a história de Anastasia Pokreschuk, uma jovem que não procurou clínicas luxuosas, mas o espelho em seu próprio banheiro. Com apenas 26 anos, ela decidiu mudar radicalmente seu rosto. Mas em vez de procurar médicos, ela mesma pegou a seringa. Ela aprendeu por meio de tutoriais na internet como injetar preenchimentos, como se fosse maquiagem. Ela injetou em seus lábios, suas bochechas, seu queixo, tudo por conta própria. Logo seu rosto se tornou cada vez mais chamativo, suas bochechas cresceram tanto que ela declarou publicamente: "Eu quero ter as maiores bochechas do mundo." Enquanto os médicos alertavam insistentemente sobre os perigos, necroses, infecções, danos irreparáveis, Anastasia continuava. Para ela era um jogo com o limite, uma rebelião contra o normal. Suas fotos na internet se espalharam rapidamente. Alguns admiravam sua coragem, outros reagiam com repulsa. Mas Anastasia não se deixou deter pelas críticas. Ela via sua transformação extrema como uma expressão de força e individualidade. Se é empoderamento ou um caminho lento para a autodestruição, sobre isso os especialistas ainda hoje divergem. Uma coisa é certa: Anastasia Pokreschuk não recua diante de nada. Nem médicos, nem as vozes da razão, nem os sinais de alerta de seu próprio corpo puderam detê-la até agora. Ela vive em um mundo onde volume e destaque parecem mais importantes do que naturalidade, e seu rosto é o símbolo dessa postura intransigente. 6. Sahar Tabar. Seu nome verdadeiro é Fatemeh Kishvandi, mas o mundo a conhece como Sahar Tabar, uma jovem iraniana que em 2017 virou notícia com um único objetivo. Ela queria parecer uma versão bizarra e zumbificada de Angelina Jolie. Com suas selfies no Instagram, ela chocou milhões. Pele cinzenta, bochechas afundadas,
lábios grotescamente inchados. Seu semblante parecia ter saído de uma máscara de filme de terror. Boatos circulavam de que ela havia se submetido a mais de 50 cirurgias, mas a verdade permaneceu na escuridão. O certo é que suas fotos eram tão extremas que as fronteiras entre intervenções reais e edição digital se confundiam. O que começou como um jogo macabro com a estética logo se transformou em uma perigosa realidade. Em 2019, o governo iraniano interveio. Sahar foi presa, acusada de blasfêmia e corrupção moral. Um passo sem precedentes. Uma mulher que experimentava com sua aparência seria punida com até 10 anos de prisão. O clamor internacional foi enorme. Organizações de direitos humanos exigiram sua libertação. Finalmente ela foi solta sob fiança, mas sua história permanece um sombrio lembrete do que acontece quando a autoencenação juvenil, os tabus sociais e os extremos cirúrgicos se chocam. Sahar Tabar queria ser famosa, mas pagou com sua liberdade e uma reputação que a persegue até hoje. 7. Blondie Bennett. Blondie Bennett não era uma mulher comum com o sonho de parecer simplesmente mais bonita ou mais jovem. Seu objetivo ia muito além. Ela queria ser uma boneca Barbie em tamanho real, sem profundidade, sem dúvidas, sem traços humanos. O que soa como uma fantasia grotesca, para ela se tornou um projeto de vida. Ela começou com aumentos de mama massivos, lábios superdimensionados, cintura fina e inúmeros procedimentos cosméticos, até que seu corpo parecesse mais plástico do que humano. Mas não parou por aí. Blondie foi ainda mais longe. Ela se submetia regularmente a sessões de hipnose para ficar mais burra, como ela mesma formulava. Ela queria parecer mais simples mentalmente, para que os outros a tratassem como uma boneca de verdade. Com orgulho, ela declarou que as sessões estavam funcionando. Ela se sentia menos inteligente, mas sexualmente mais desejável. Sua história chocou o público. Enquanto muitos a ridicularizavam ou criticavam, por trás disso revelava-se uma tragédia mais profunda. Blondie não buscava apenas uma transformação externa, mas uma fuga completa de si mesma. Ela sacrificou não apenas seu corpo, mas também sua mente. Blondie Bennett é, assim, um dos exemplos mais extremos de quão longe as pessoas podem ir em busca de reconhecimento. Em um mundo onde muitas mulheres lutam para serem ouvidas, ela optou conscientemente pelo contrário. Uma vida como uma boneca de plástico viva, mas silenciosa. 7 rostos, 7 histórias, tão diferentes em suas origens, tão semelhantes em seus destinos. Hang Mi-oku, que destruiu sua vida com óleo de cozinha. Jocelyn Wildenstein, que por amor virou uma máscara. Simon Cowell, que quase se tornou uma caricatura de si mesmo. Victoria Wilde, que se transformou em uma boneca viva. Anastasia Pokrzywka, que se fez de médica. Sahar Tabar, que se despedaçou nas garras da sociedade e da justiça, e Blondie Bennett, que sacrificou até a própria mente para se tornar um sonho de plástico. Todos esses nomes nos lembram que a beleza não é um objetivo que se pode alcançar com o bisturi. Ela é fugaz, é vulnerável, e muitas vezes é mais forte quando permanece imperfeita, pois o que resta quando os aplausos cessam, as câmeras se apagam e apenas o espelho responde. Talvez a verdadeira força não esteja em tentar ser perfeito, mas em aceitar o próprio rosto com todas as suas linhas e marcas da vida. Porque no final, o que realmente importa não é o que vemos no espelho, mas o que carregamos dentro de nós.